No Facebook, além de acompanhar a programação da TV AD Perus, é possível acessar um acervo com milhares de fotos dos nossos eventos. Tudo é registrado e publicado com muito zelo para que mais pessoas saibam quão grandes coisas o Senhor tem feito para louvor da sua glória. Curta nossa página, deixe seus comentários, compartilhe nossos conteúdos aos seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Seja um semeador da boa semente. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã, que satisfação, que alegria estar com você em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical aqui da Catedral de Perus. Eu sou o pastor Maxwell Fajardo, é uma alegria muito grande poder conversar com você, aluno, aluna e professora também da Escola Dominical que estão nos acompanhando. Hoje, dia 23 de novembro de 2025, aconteceu aqui na nossa igreja a Santa Ceia do Senhor. 2 vezes por ano acontece aqui na Catedral a Santa Ceia Integrada, que é a Santa Ceia que reúne as igrejas aqui da Regional Centro, né? São as igrejas que estão aqui no entorno da Catedral, né? E essas igrejas se reúnem 2 vezes por ano numa Santa Ceia especial que acontece aos domingos de manhã, e nós tivemos essa oportunidade de cear juntamente com os irmãos da Regional Centro nesta manhã, e com certeza você acompanhou aí também pela TV AD Perus a transmissão da Santa Ceia. Mas para não perdermos aí a sequência das aulas da Escola Dominical, nós temos essa oportunidade de conversarmos sobre o tema da Escola Dominical deste domingo. E antes de apresentar aqui o professor que está convidado, eu quero convidar você que está nos assistindo a deixar aí também o seu comentário, deixar a sua participação. Nós não temos como interagir com você ao vivo, mas é muito importante que você deixe ali o seu registro. Na nossa última gravação, nós tivemos inclusive um irmão, esqueci o nome do irmão agora, mas o irmão lá de Mauá, que deixou aí o seu comentário na última aula. Então deixa aí o seu comentário, compartilhe, mande esse link para os alunos da Escola Dominical. Muita gente ainda não sabe que a gente tem essa aula da Escola Dominical aqui aos domingos em que não temos aqui presencialmente. Então nos ajude a divulgar para que todos possam participar e aprender da Palavra de Deus também. E você que não está nos acompanhando justamente no domingo, mas está assistindo esta gravação na segunda, na terça, depois, Deus abençoe você. Sei que tem gente que coloca o vídeo e vai trabalhar, né, ouvindo, né, pelo som do carro. Deus abençoe a sua vida. Muito bem, mas já falei demais aqui. Eu quero apresentar o professor que está aqui juntamente conosco, o pastor Fernando Cardoso, que é um dos professores da Escola Dominical aqui da Catedral, professor da classe Samuel, e que é a classe dos obreiros, e que também é o responsável pelo departamento infantil, DIMP, né, que é o departamento infantil do Ministério de Perus, aqui da Catedral. Paz do Senhor, professor Fernando. Paz do Senhor, pastor Maxwell, paz do Senhor a todos os alunos, a todos que estão conectados conosco. Queremos glorificar a Deus por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá, de mais uma vez estarmos aproveitando bem o nosso tempo, debruçados no estudo da Palavra de Deus. E esse trimestre, como tem sido os demais, tem sido muito cativante e não perder as lições é fundamental. Maravilha. É uma alegria estar aqui com o pastor Fernando. A gente já trabalha juntos, né, no trabalho da Escola Dominical há muitos anos, né? Desde quando congregávamos juntos lá na Regional de Vila Perus, isso já desde lá por volta de 2005, 2006. Exatamente. Temos trabalhado juntos, né, nesse Ministério do Ensino, e é uma alegria, uma satisfação estar aqui com o professor Fernando. A gente tem sempre aqui o professor Isaías Gonçalves. Hoje ele não pôde participar aqui da nossa gravação, mas nós mandamos um abraço também para o nosso professor Isaías, bem como o pastor Edson Dominicali, nosso superintendente da Escola Dominical aqui da Catedral. Então, vamos lá para o tema de hoje. Nós estamos estudando nesse trimestre, como você já sabe, corpo, alma e espírito. Tivemos aí um primeiro bloco de lições falando sobre o corpo e estamos no segundo bloco de lições falando sobre a alma, ou as características relacionadas à alma. No último domingo estudamos sobre os pensamentos e o tema da lição de hoje, lição de número 8, é
emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Falaremos então sobre emoções, sobre sentimentos, vai ser uma aula muito proveitosa com certeza, então fique aí conosco, certeza vamos aprender aqui juntos. O texto áureo da lição diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, em Filipenses 4:7, e a verdade prática, que é essa frase que sintetiza a lição, diz que acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. Eu vou pedir aqui ao professor Fernando para fazer a leitura bíblica aí dos textos, né? Leitura bíblica em classe. Maravilha. Bom, meus amados irmãos, nós temos aí uma seleção de leituras em que vão retratar exatamente aí sobre a questão das emoções e sentimento. O autor ele foi bastante objetivo na menção dos textos, né? Não está seguindo uma ordem cronológica, mas traz na primeira leitura Filipenses capítulo 4, do versículo 4 a 7, Mateus capítulo 9, 36 e depois João capítulo 11, versículos 35 e 36. Assim procedemos à leitura. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mateus 9:36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. João 11:35. Jesus chorou. 36. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Amém. Antes de começarmos aqui o comentário, eu queria convidar você para que juntos orássemos, pedindo a Deus que possa nos conduzir, né, nessa conversa que teremos sobre a lição e que possa alcançar você aí onde você estiver. Amado Deus, glorioso Pai, em Tua presença estamos e nós somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de nos reunir à volta da Tua palavra para podermos aprender mais a respeito de Ti. Queremos lhe pedir que a Tua bênção, que a Tua graça possa alcançar a cada um daqueles que está nos acompanhando. O Senhor é o Deus que conhece os nossos sentimentos, conhece as nossas emoções e que essa lição, Senhor, possa servir de base, Senhor, para que possamos lidar melhor com essas emoções, para que elas possam também glorificar a Ti em tudo que formos fazer. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, pastor Fernando, então o nosso tema aqui é emoções e sentimentos, como eu falei, está dentro de um bloco aí de lições sobre a alma. A gente já falou sobre consciência, já falamos sobre pensamentos, ainda vamos ter outra lição, que é a lição de domingo que vem, que vai falar sobre vontade, que são características, entende-se, que estão relacionadas à alma. E hoje o nosso tema são emoções e sentimentos. Então eu pergunto aqui para o pastor Fernando, por onde que a gente começa falando sobre esse tema? É interessante lembrar que quando Deus ele cria o homem, e a gente quando fala, por exemplo, da mulher, a mulher é um laboratório de emoções. Não só a mulher, mas o ser humano é uma complexidade extraordinária na questão das emoções. Então, a nossa introdução ela vai dizer que o homem ele é um ser pensante, um ser afetivo, né? Um ser que deseja, que busca, que alcança. Então, na verdade, a nossa alma, a estrutura desse ser pensante é a cada dia uma descoberta. Na verdade, o homem é um eterno negociante no sentido do seu interior, nas suas emoções. E a busca pelo equilíbrio das emoções ela é muito fundamental hoje, em nossos dias. Nunca se falou tanto
né? Sobre a questão da saúde mental, da questão da inteligência emocional. Tem um livro do Auguste Cury que fala sobre inteligência multifocal. Ele vai trabalhar sobre a questão da inteligência, mostrando que isso está resultante também a questão a sua saúde mental, né? E é bastante interessante porque, pelo homem ser também, por que não dizer, esse laboratório de emoções também, vale sim o estudo, a meditação, um estudo sistemático em parte, como é a proposta de hoje, né? E essa palavra inicial, né, eu acho interessante porque, primeiro, né, a gente falou na aula passada sobre pensamentos e hoje a gente percebe que os pensamentos, e exploramos muito esse tema, né, dos pensamentos na aula que o professor Wilson ministrou, e hoje a gente percebe que os pensamentos dos seres humanos, eles não são neutros, eles vêm, podemos dizer, temperados, né, pelas emoções e pelos sentimentos. Eu não apenas penso, mas esses pensamentos que eu tenho, eles podem estar carregados de alegria, podem estar carregados de tristeza, podem estar carregados de ódio, podem estar carregados de medo, né? Então, junto com os nossos pensamentos, vem aquilo que eu digo que é o tempero, né? Que Exato. deixa ele mais pesado ou que deixa ele mais leve. Esses domingos atrás, inclusive, a gente teve uma ministração aqui do pastor Jorge Brazão, né? Que ele pegou duas falas que estavam lá em João 11, no episódio lá da ressurreição de Lázaro, de Marta e Maria, e mostrou como as duas falaram exatamente a mesma frase, mas estavam carregadas de sentimentos, né? De emoções diferentes. Então, acho que a nossa lição ela vai falar muito sobre isso, sobre essa importância que há das emoções para a nossa convivência, né? Quantos de nós, às vezes, não nos arrependemos porque em algum momento muito importante, a gente não teve a emoção correta, né? A gente demonstrou raiva na hora que não era para demonstrar, a gente não conseguiu expressar, não conseguiu lidar com a nossa tristeza. Então, como que é importante para nós sabermos administrar, né, todos esses sentimentos e as emoções à luz da palavra de Deus. Então, eu acho que é uma lição de suma importância que nos leva a pensar aí em muitas coisas. Então, pastor Fernando, o tópico 1, o título do tópico 1 é O Homem, um Ser Afetivo. Então, vamos começar por aí. Vamos lá. Pode ficar à vontade. Bom, nesse ponto ele está trazendo aqui no ponto 1 e 1 sobre o propósito do estudo, no 2, afetividade, falando sobre emoções e sentimentos, e no 1.3 sobre os principais afetos. Aqui ele vai tratar sobre os 6 principais afetos que estão aí praticamente fazendo parte das emoções aí que são básicas, né? Olhando aí para o ponto de número 1, sobre o propósito do estudo, então, é realmente preocupante, é agravante a questão hoje desse assunto, quando não se tem ali um prisma da palavra de Deus, quando não se tem um entendimento, uma busca de ajuda, porque aqui o nosso comentarista ele vai mostrar sobre a questão dos transtornos depressivos, a ansiedade, são os que mais crescem, né? O mal do século. Qual o mal do século? Já são de anos que a gente escuta, mas a cada dia mais tem sido agravado o quê? A ansiedade, a depressão, né? Os transtornos, né? Que são muito comuns e em caráter de urgência, a humanidade está precisando de ajuda. E a palavra de Deus tem essa resposta, né? Eu me recordo de uma vez que, passando aí um caixa, e eu percebi que a pessoa do caixa estava muito ansiosa, estava tremendo. Eu falei, está tudo bem? Não, eu estou muito preocupada. Eu falei, você tem um papel e uma caneta? Aí eu falei, um papel e a caneta? Sim, tem. Eu vou te dar uma receita. Aí eu peguei o papel, a caneta, coloquei Filipenses 4:6, dobrei e dei para ela. Quando abriu assim, a lágrima quente rolou do rosto dela. Ela falou, você pode falar o que está escrito aqui? Eu falei, está escrito assim, ó, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, todas as vossas petições sejam em tudo,
conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. Deus, ele cuida de todas as suas ansiedades, lança sobre ele. Aí depois você sente que a pessoa foi aliviada, porque a palavra de Deus alivia, né? Em meio aos caos que a sociedade passa, em meio a esse grande desequilíbrio geral, a palavra de Deus, ela é o antídoto, ela é a saída para essa situação. No ponto de número 1, ele coloca aqui que uma vida equilibrada é necessária. Uma vida equilibrada é necessária. E o que são as emoções e os sentimentos para serem geridos? Então, fala que existe uma conexão entre o que pensamos e o que sentimos, né? E qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas? Pensar, sentir, desejar e agir. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorar. Deus se interessa com o que pensamos, também se interessa com como agimos, como reagimos, com o que sentimos. Se Deus não se interessasse tanto pelo que pensamos ou pelo que sentimos, não havia razão de Ele ter enviado o seu Filho. Porque a nossa situação era realmente terrível, né? E por termos sido resgatados, termos vivido o seu amor, aí o comentarista até coloca no ponto de número 1, o Salmo de número 103, né? Ele coloca a ideia de que, dentro da mentalidade do judeu, quando escreve o Salmo, é um sentimento de gratidão por tudo. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. E a palavra alma, nesse salmo, está muito ligada a essa questão dos sentimentos. Exatamente. Né? Aí diz, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que sara, é Ele que perdoa, é Ele que coroa, é Ele que renova. Então, são coisas bastante interessantes. E interessante, professor, né? Existem pessoas que às vezes podem ouvir a gente falando sobre esse tema, sobre nós lidarmos com as emoções, e podem dizer, essa é uma questão que só se fala hoje, né? A gente tem que tratar tudo espiritualmente, né? Mas o que a gente está estudando nesse trimestre é justamente que o ser humano é corpo, alma e espírito, né? As questões espirituais estão o tempo todo relacionadas com aquilo que acontece na nossa alma, estão entrelaçadas com os nossos sentimentos, e mostrar que a Bíblia traz vários exemplos de pessoas que tiveram que lidar com os seus sentimentos e, inclusive, quando o sentimento traz alguma complicação, né? O senhor falou sobre a questão da ansiedade. O que é a ansiedade? Senão quando a gente... O medo é um sentimento que é necessário. A gente precisa ter medo, né? A pessoa que não tem medo de nada é um inconsequente, né? Ela não tem nada de... Não tenho medo. Vou atravessar a rua sem olhar para os lados, porque eu sou corajoso. Não, a gente tem que ter medo, né? Você está atravessando a rua, você vê um carro vindo para cima de você, você tem aquela emoção, né? O carro está vindo. O medo, né, de ser atropelado. O medo, ele é necessário, sem dúvida alguma. Só que quando esse medo ele vai além daquilo que é saudável, ele pode gerar uma depressão. Primeiro, pode gerar uma ansiedade, né? Quando você tem medo daquilo que não vai acontecer, quando você fica criando cenários na mente, né? Isso vira uma ansiedade que pode se transformar numa depressão, enfim. E a Bíblia fala, por exemplo, do profeta Elias. O profeta Elias teve essa dificuldade com as emoções, que nasceu de uma grande frustração, né? Um dos grandes episódios do auge do seu ministério, quando ele estava lá diante dos profetas de Baal. No outro dia ele recebe uma notícia que parece que desmonta tudo aquilo. Ele recebeu aquilo com uma grande frustração. E ele foi, com as forças que ele tinha, ele foi ele passou Berseba, né? Berseba era o ponto mais ao sul de Israel, foi além de Berseba, foi lá no Monte Sinai, né? Onde Deus tinha falado com Moisés anteriormente. E a conversa de Elias, as 3 vezes que ele fala no texto, é a mesma coisa. Só eu fiquei,
Mataram os Exato. profetas, só eu fiquei. Dali a pouco o anjo fala com ele, mataram os profetas, só eu fiquei. Deus fala com ele, ele fala a mesma coisa. Mataram os profetas, só eu fiquei. Ele estava com um quadro ali depressivo, né? Muito forte, né? Uma ansiedade muito grande que levou ele a essa frustração. E o texto diz como Deus tratou com o sentimento de Elias, né? Soube lidar com essas emoções dele, soube ali falar com ele, né? E mexer onde precisava ser mexido, né? E depois Elias ele se revigorou, continuou o seu ministério, mas é um exemplo do que a lição está falando. A Bíblia fala de vários personagens bíblicos que tiveram que lidar com essas emoções. O comentarista seleciona, inclusive, lá no livro de Gênesis, fala da reação de raiva, né, de ódio lá de Caim. E o sentimento de vergonha de Adão. Então, a Bíblia está repleta de exemplos, né, de como a forma como nós lidamos com nossos sentimentos e com as nossas emoções, elas vão atingindo as diferentes áreas da nossa vida. É interessante lembrar, por exemplo, um Jonas, né? Em 4:3 de Jonas, quando Deus... É razoável esse teu sentimento aí? Exato. É razoável esse teu... sabe, Deus ele tem um interesse em querer o que a gente sente, por que a gente está reagindo assim. No caso de Jonas era por causa da borboreira, né? No caso de Miqueias 6:3, ele diz assim, pergunta aí para o povo, em que te enfadei? Onde foi que eu fui pesado para vocês? Então ele quer essa proximidade, ele está interessado realmente naquilo que a gente sente, né? E quando Jesus apareceu ressuscitado, né? Ele fala para os discípulos que Jesus aparece ressuscitado, os discípulos ficam olhando assustados e Jesus fala isso, né? Por que sobem esses pensamentos ao coração de vocês? Eu sei como que estão os sentimentos de vocês. Vocês estão com dúvida, com medo. Por que vocês estão deixando esses sentimentos aflorarem aí, né? É verdade. Importante. No ponto de número 1 e 2, nós temos aí a afetividade, emoções e sentimentos. E aqui nesse ponto, né, pastor, ele vai colocar aqui que ele coloca a diferença entre emoções e sentimentos, dizendo aqui que as emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, né? Como sentindo medo e alegria, como o senhor mesmo falou. E os sentimentos, por outro lado, são mais duradouros, eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como, por exemplo, a gratidão, a solidão, que o comentarista aqui coloca. Então, eu acho que esse ponto aqui, que ele coloca o que é uma emoção e o que é o sentimento, acho que é importante, eu vejo importante que a gente tem que controlar o quê? A gente tem que controlar só as nossas emoções? Sentimentos a gente controla? Então, aonde que é o ponto do equilíbrio aqui? Quer dizer, a minha emoção vai até onde? Até onde eu seguro ela? E o meu sentimento? Eu falo tudo que eu penso tudo que eu falo? Né? Exato. Importante esse equilíbrio. Eu gostei muito dessa distinção, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? A gente usa sentimento e emoção como se fossem sinônimos, e a gente aprendeu hoje que não é, né? Não é. O sentimento, a emoção é a reação, né? A gente fala alguma coisa engraçada, o outro dá risada. É a emoção, né? Do momento, o exemplo que eu falei lá do medo, vai atravessar a rua, vem o carro. Essa é a emoção, é aquilo que vem instantaneamente, que está muito ligado à questão neurológica, né? A questão física, a forma como o nosso corpo reage, né, às situações. Alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, a gente fica triste, né? Fica com raiva. Enfim, é a nossa reação, né? Já o sentimento é como a gente vai tratar com aquela emoção, né? Quer dizer, a pessoa falou alguma coisa, eu fiquei triste, né? Foi aquela reação que eu tive no momento. Mas aí eu levo aquilo para o meu coração e vou tratando aquilo e vou transformando aquilo num sentimento de tristeza que vai comigo durante dias e dias e aí se transforma numa amargura, né? Bem como o senhor próprio disse, o sentimento de gratidão, né? Acontece alguma coisa que me deixa alegre e eu levo aquilo para o meu coração e fico tão feliz com aquilo que eu fico grato, né? Então esse é o sentimento, é uma coisa mais duradoura, né? Duradoura. Bastante curioso. E assim, eu penso que emoção e sentimento são coisas a serem trabalhadas. Tem pessoas que agem na flor da emoção. Não, eu sou assim mesmo, eu sou rápido, então vou agir desse jeito. E depois
leva às consequências pela sua ação. Quando eu falo que emoções e sentimentos devem ser trabalhados, por exemplo, você vê que as emoções de Moisés, por exemplo, em situações que precisou de uma ação, ele foi muito rápido. Estava nele, é o instinto dele. Então, ele vê alguém sendo ferido, foi lá e agiu rápido. Né? Não pensou. Não pensou. Na verdade, ele fugiu. Depois você vê alguém atacando mulheres lá nas terras de Jetro, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai defender. Depois, lá na frente, você vai ver agora um trabalhar, já são aqui 40, 80, agora já lá para os 100 anos. Acho que tem que melhorar, né? Uma vez tem que melhorar. Deus fala assim, eu vou matar esse povo, ou povo duro de coração, obstinado. Aí você vê como que foi a fala de Moisés agora aqui. Ele não vai realmente, mata, porque eu não aguento mais, eu tenho mais é que viver a vida. Olha, eu não sei quanto mais tempo eu tenho, mas não, que vão dizer do seu nome? Ele pensa e vê que, olha, talvez esse seria o meu sentimento, mas não, deixa eu pensar um pouco, deixa eu refletir um pouco, não vamos agir assim. Aí Deus muda a sentença e usa de misericórdia. E é interessante, o senhor está falando, eu fico pensando aqui, né? Porque alguém pode usar esse argumento que a gente está falando para dizer, então, se a emoção é a reação, não tem muito o que eu possa fazer, né? Exato. Porque eu vou reagir e não dá tempo de pensar, né? Já na emoção, aí parece que eu tenho uma responsabilidade maior, né? Porque eu vou trabalhando com aquilo que ficou lá, os resquícios do que ficaram no meu coração, né? Mas o senhor estava falando aqui e eu vou pensando, né? Porque tá certo, as emoções são a reação que eu tenho na hora, mas a forma como eu reajo é com base naquilo que já está no meu coração antes, né? Se eu vou trabalhando as minhas emoções, quando chega no momento de reação rápida, eu comentei isso na aula passada, né? Aqui na aula que nós tivemos, né? Que é a forma como nós reagimos quando não dá tempo de pensar, quando alguém pega a gente de surpresa e a gente responde ali, né? Não dá tempo de elaborar, não dá tempo de dar uma resposta mais pensada, então a emoção aparece naquele momento. E quando a gente é pego de surpresa, a gente vai usar aquilo que está mais próximo, né? Se alguém bate na porta da sua casa, você tem que sair agora, você vai pegar a primeira roupa que você achar, né? Quando alguém pega você de surpresa, a resposta que você vai dar é a coisa que está mais fácil. Se o que está mais fácil no meu coração é o palavrão, uma forma o agredir. O agredir é a primeira coisa que eu vou pegar, né? Eu citei na aula passada, uma vez eu ouvi o pastor Tim Keller falando isso numa pregação. Ele disse que todas as vezes que você vê Jesus sendo pego de surpresa em alguma situação, porque Jesus também foi pego de surpresa, ele tinha que dar uma resposta rápida, não dava tempo de pensar. Sempre que Jesus é pego de surpresa, qual é a primeira resposta que Jesus dá? Ele cita um texto bíblico. Por quê? O texto bíblico é o que estava... O coração dele estava com muitos textos bíblicos. Quando ele é pego de surpresa, é isso que ele vai sacar e vai soltar ali, né? Então, mesmo as nossas emoções, mesmo sendo uma reação assim, elas refletem aquilo que já está no nosso coração. Então, para a gente lidar com as emoções, a gente tem que ir enchendo o nosso coração com aquilo que agrada a Deus. Você falou, né? No começo do ministério de Moisés, ele estava com outras coisas no coração, ainda não sabia lidar com essas coisas. Exatamente. Né? Quando vai ficando mais maduro, ele vai aprendendo a lidar melhor com as emoções. Tem até aquela frase que você mesmo diz, né? Que foi o Moody que disse que nos primeiros 40 anos, como é que é aquela frase? De Moisés, né? De Moisés. Ele achava que era alguém, né? Nos primeiros 40 anos ele achava que era alguém. Depois ele viu que não era ninguém, né? Nos 40 anos intermediários. E no final ele viu que Deus pode fazer com alguém. Pois é, exatamente. E aí nós temos ainda, no ponto de número 1 e 3, os principais afetos, né? Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo, tristeza. São essas emoções aí, são as básicas que a gente mais vê aí na questão da convivência humana. E ele vai colocar essa questão aí do Adão, né? Em que ele tem a alegria quando acorda, mas tem o medo quando peca, enfim. O homem ele acaba vivendo essas situações.
Depois ele vai trazer, no ponto de número 1 e 4, sobre a questão da inveja, da ira e do ódio. São ramificações também das obras da carne, né? Exatamente. Estão descritas lá em Gálatas 5, 19 a 21. Então, vai falar aí sobre a questão de Caim. Mesmo tendo Deus avisado, né? Olha, o pecado jaz à porta. Ele resolveu não ouvir e fazer aquilo que estava carregado o seu coração e não atentou para as grandes consequências. Então, outros sentimentos negativos, como culpa, medo, também acabaram acompanhando a vida de Caim ali, e toda a sua descendência, que foi realmente... O coração dele não era um coração adorador, né? Era um coração carregado daí a inveja, né? Aí começa a semente da inveja aí. Não aqui, né? Acho que já começa lá em Lúcifer, né? Sim. Em Gênesis, em Isaías 14, né? Já mostra lá o querer. E o pecado, ele nasceu no ser humano justamente com o diabo plantando sentimentos, né? Plantando sentimentos. Sentimento de revolta contra Deus, né? Dizendo, olha, Deus não te contou tudo, né? Se você comer do fruto, Curioso. você vai saber coisa que você não sabe agora, que Deus quer esconder de você, né? Ele vai colocando uma dúvida que vai gerando esse sentimento. Revolta contra Deus, revolta contra as pessoas, né? Revolta contra si mesmo, a ponto de fazer pessoas se desesperarem da vida e tirarem sua própria Exato. vida, né? E assim, pastor Fernando, antes da gente passar aqui para o próximo tópico, né, que é o tópico 2, embora acho que a gente até antecipou Comentou, algumas né? questões, mas uma coisa que eu acho que é importante mostrar aqui para os nossos alunos, que isso tudo que a gente está falando, dos sentimentos, não tem a ver com o jeito de cada um ser, né, o temperamento de cada um, né? Então, assim, tem gente que naturalmente ele é mais reativo, é a pessoa que já responde assim de imediato. Tem gente que naturalmente ele é mais comedido, ele já pensa mais, tem a ver com o jeitão, né, da pessoa ser, né? Então, entre os discípulos de Jesus, tinha 2 lá que eram chamados de filhos do trovão. Aí a gente já vê como que era o temperamento deles, né? Já tinha gente que falava menos, que era mais comedido, mas você percebe que o pecado, né? Porque a pessoa fala, eu sou mais ativo, gosto mais de falar, então dá a impressão que essa pessoa tem uma facilidade maior para pecar. Não, né? O pecado ele faz parte da realidade humana como um todo, independente de qual seja o meu temperamento, né? Então, logicamente, que aquela pessoa que fala mais, e tem gente que naturalmente conversa mais, ele está mais sujeito a cometer deslizes que tem a ver com aquilo que ele fala. Mas isso não quer dizer que aquele que fale menos não peque, vai pecar de outra forma. Então, isso não tem a ver com o temperamento, né? Porque, independente de qual seja o nosso temperamento, o nosso jeito de ser, a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem os nossos pontos fracos, né? Os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, e a gente precisa analisar isso, né? Qual é o sentimento da nossa vida que a gente precisa lidar melhor. Tem gente que sabe lidar muito bem com a raiva. Não é uma pessoa que se explode, não é uma pessoa que estoura com facilidade, mas ele pode ter outros problemas. Ele pode ter um problema lá com a indecisão, ele pode ter um problema com desprezo aos outros, né? Sim. Então, acho que cada um sabe onde lhe aperta o sapato, né? E onde precisa pedir a ajuda de Deus para poder lidar com os sentimentos. E Deus está pronto para ajudar. Em todas as situações. Vamos então para o tópico 2, emoções, experiência e controle. Falamos aí sobre a questão da reação e decisão, né? Já comentamos. E aí ele vai comentar aqui sobre a questão do não dar lugar ao diabo. O diabo, ele quer um espaço. Ele quer aquele lugarzinho ali para que possa encontrar ali uma brecha e, quando eu vi, já fiz. Quando eu vi, não raciocinei. Tem coisas que pode ser da pessoa e tem coisas que pode ser instigado por ele mesmo. Exatamente. Tira ele. Então, a gente vem observar aqui que é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional, né? Aí ele vai falar, como nós comentamos, né, a questão da ira, que é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada.
Também o verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins, dizendo, eu sou assim mesmo. Para justificar arroubos emocionais e permanecer neles é negar a eficácia da obra de Cristo. O comentarista ele vai lembrar a gente de 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então, a nossa vida hoje, ela é diferente. No ponto de número 2, nós temos aí a questão da reação, a emoção em relação ao pecado. E ele traz a figura aqui de Nabal, né? De Nabal. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Primeiro é isso, né? Isso. 1 Samuel 25. E a sabedoria de Abigail também, toda essa situação mesmo. Nabal significa loucura, né? O nome Nabal é louco. É uma linguagem, noção, o sem noção mesmo. É bem isso daí. Então ele vai mostrar que Nabal ele era um personagem assim, soberbo, mal-humorado, ingrato, e a sua insensatez lhe custou o quê? A vida. A vida. Quase, veja, ele, por Abigail ser a sua esposa, isso não passou para a esposa, né? Então, não é porque um você também deve ser. Então, e a atitude dela, eu me recordo da declaração de Davi, quando ele diz à mulher, né, a Abigail, se tu não se apressaras e viesses ao meu encontro, a essas horas tudo tinha sido acabado. Por causa do quê? Por causa desse jeito de ser, desse jeito arrogante de ser, que foi a pessoa de Nabal. Então a gente vê aí, por exemplo, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa com reações muito negativas, e ele só precisava ser bom, né? O que eles pediram? Pediram só alguma coisa. Só que quando a Abigail vai, ela vai com presentes, vai com comida, ela se ajoelha e aí aplaca a ira. É curioso também o que isso deve ter sido gerado no coração de Davi, porque quando ela chega perto, ela fala assim, perdoa. Ele é insensato, né? Perdoa. Então, bastante interessante, né, pastor? Eu estava pensando aqui em duas coisas, né? Como que a obra de Deus precisa de pessoas que administrem os sentimentos aí de forma diferente, né? Diferentes temperamentos, né? Na igreja, você precisa daquela pessoa que seja mais reativa, que faz as coisas e tal, né? Só que essa pessoa, às vezes, ela corre o risco de ir rápido demais, né? Então, lá na outra ponta, você precisa ter alguém que dá uma segurada, né? Mas se ficar só com os que só ficam segurando, o negócio não vai para frente. Então, Verdade. Você precisa, né, de alguém que tenha essa característica mais reativa, e você precisa daquele que é mais reflexivo. E nesse encontro, né, entre uma pessoa e outra, que as coisas elas vão se ajustando, né? Na hora que precisa puxar mais para frente, tem aquele que vai puxar para frente, na hora que tem aquele que precisa dar uma segurada, vai ter alguém que se segura. Eu e a Etienne, né, minha esposa, a gente brinca muito sobre isso, né? Ela fala que ela é o acelerador e eu sou o freio. Às vezes eu tenho que segurar, né? Porque ela tem uma natureza, um temperamento, né, mais acelerado, né? Então, às vezes você dá a brecada que eu preciso. E às vezes eu que dou a acelerada que você precisa. Sim. Então, o que acontece, né? Quando você vai entrecruzando nessas duas formas, a obra de Deus, né, as coisas de Deus, elas vão caminhando melhor. E eu acho que o outro ponto aqui também, que eu queria pensar, como o professor destacou, porque está falando aqui sobre essa questão do pecado. O pecado ele vai tomar parte justamente pelas nossas emoções, vai pegar justamente o ponto fraco daquele nosso jeito de ser, né? A gente tem dificuldade em lidar com certa emoção e o pecado vai tomar justamente parte nisso, como era o caso do Nabal, que se não fosse pela sabedoria de Abigail, ia ter um desastre lá, né? E enfim, ela acabou intervindo ali naquela situação. E como é difícil, né, a gente lidar com as emoções, né? A gente usa aqui o exemplo de Jesus,
que na cruz do Calvário falou justamente isso, perdoa, né? Porque não sabem o que fazem. Imagina como que Jesus teve que administrar as emoções que ele estava lá, porque, assim, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Quando alguém te contrapõe. E assim, imagina, Jesus é o próprio Deus, ele que criou todas as coisas, criou os seres humanos, é o Deus que fez todo o universo. Imagina ele lá na cruz e alguém olhando para ele dizendo, olha, cuspindo nele, falando, desce daí, se tu és o Filho de Deus. E lógico que ele era o Filho de Deus, né? Se Jesus não soubesse como dominar a emoção que estava ali, né? Jesus ele poderia descer da cruz a hora que ele quisesse, mas ele soube olhar para essas pessoas, né, e falar, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Se eles soubessem de fato quem eu sou, tivessem recebido a minha palavra e soubessem quem eu sou, eles não falariam isso. Então, esse lidar com as emoções, com os sentimentos de Jesus, né? O escritor aos Hebreus diz que Jesus ali, ele teve que, qual é a expressão que ele usa? Enfrentar as contradições do ser humano contra si próprio, né? Os sentimentos contraditórios dos seres humanos. Hebreus 12, 3? Hebreus 12, 3, Hebreus 12, né? 3. Olhando para Jesus, autor e consumador, o qual... né? Hebreus 12, né? Hebreus 12, 3. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Está sentado à destra do trono de Deus. Desprezando a afronta. Ele devorou a afronta. Imagina, né? Você ser afrontado, né? E Jesus, o próprio Filho de Deus, sendo afrontado nisso. Se tu és o Filho de Deus, faz isso, faz aquilo. Jesus teve que desprezar essa palavra, né? E falar, não vou deixar isso influenciar no plano que eu tenho que cumprir. Eles não sabem o que fazem, né? E aí Paulo, lá em Filipenses 2, diz que depois disso, né, Jesus ele foi exaltado até a mais alta glória, né? E Deus lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Mas Jesus ele lidou com essa questão dos sentimentos também. A dificuldade de não saber lidar com a afronta é algo muito sério, né? Por exemplo, você vê o livro de Lamentações, tem um texto ali, devora a afronta. Devora. Em outras palavras, ignora. Você vê, por exemplo, 1 Samuel 17, 28, quando chega o irmão mais velho de Davi, ele já chega com tudo. Para quem você deixou aquelas poucas ovelhas, seu maldoso de coração? Oxe, o que eu fiz? Nessa hora, o que Davi faz? Ele vira para o soldado, dá as costas para o irmão mais velho, vira para o soldado e diz assim, o que acontece se a gente vencer esse gigante? Ele ignorou isso. A ideia de devorar a afronta é justamente isso, dar as costas. Você vai ficar deixando isso chegar... Peraí, primeiro, eu estou aqui amando do meu pai, estou trazendo lanche para vocês, ele não falou isso. Estou aqui trazendo lanche para vocês, não fala do meu trabalho, porque vocês não sabem o que é ovelha. Quem cuida de ovelha lá sou eu. Outra coisa, eu não estou aqui por acaso. Então, outra coisa, você conhece o meu coração? Meu coração é maldoso? Como é que você me acusa assim? Bom, ele devora, para não jogar lenha, ele vira as costas, muda de assunto. Então, devorar a afronta, tratar esse sentimento é justamente isso. É que a gente tem a questão da honra, né? Então, parece que eu tenho que responder à altura. E a gente está na época das redes sociais, e nas redes sociais isso fica muito mais forte, né? Exatamente. Então, você tem que dar uma resposta, você tem que dar uma lapada lá para calar todo mundo. Você tem que dar uma resposta para deixar o outro, tem que humilhar o outro, né? E a Bíblia nos ensina justamente o contrário. Tem hora que a gente tem que respirar fundo. Lógico que tem hora que a gente tem que dar a resposta com sabedoria. Sim. Com sabedoria, né? Logicamente. O Espírito Santo ele vai nos dando essa sabedoria necessária para saber qual é a hora que a gente tem que falar e qual a hora que a gente tem que fazer igual Davi. Exatamente. Das costas e vamos resolver de outro negócio aqui, né? Mas eu acho que é uma das dificuldades maiores. E quantas pessoas às vezes perdem o seu ministério, né? Por causa, às vezes, de um momento. Momento em que não soube administrar a emoção. Naquele momento, ele deveria parar, respirar fundo, dizer,
não vale a pena agir assim, vamos agir de outra forma. E por conta disso ele acaba colocando tudo e depois para consertar é uma dificuldade imensa. Né? É verdade. Muito bem. Eu acho que a gente pode ir para o terceiro tópico, né? Vamos para o terceiro. Vamos lá. Espero que você também tenha aproveitado esse momento. Deixe o seu comentário, sua pergunta, de onde você está nos assistindo. Conte aí alguma experiência, compartilhe algo aí com a gente. Né? É importante de falar sobre a experiência, daquilo que eu fiz e pudesse voltar de novo, seria tão bom, né? Mas é bom a gente pensar. No ponto de número 3, nós temos aí sobre sentimentos guardados por Deus. Ele vai falar sobre, ponto de número 3 de 1, a falsa autonomia humana, obediência, humildade e oração. São os 2 pontos que nosso comentarista aqui vai tratar. Então, como em tantas outras áreas da vida, o aspecto das emoções e dos sentimentos, ele tem... muitos têm preferido que acreditar em sua própria capacidade. Aí ele coloca aqui uma coisa, eu achei interessante, que o mercado está cheio de conteúdo sobre inteligência emocional, gestão emocional, tudo. Né? E são diversas as técnicas com a qual se promete o reconhecimento, a compreensão, o controle, não apenas das emoções, mas também as dos outros. Então, hoje, há muitos mestres aí para cuidar, para gerenciar as suas emoções, né? Falam, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E tem os profissionais, sim, foram deixados por Deus para isso, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, achar que isso é uma capacidade humana. Não, isso vai ficar bom. Eu acho que o que acontece é que está se descobrindo hoje aquilo que a Bíblia já falava há séculos. Lide com os seus sentimentos, como que diz lá em Provérbios, né? Cuide do seu... É Provérbios que diz? Cuida do seu coração, porque dele é onde provém as saídas da vida. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar. Eu gosto, Fernando, que ele já cita o versículo onde está escrito. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, tua mente, né? Os seus sentimentos, o seu sentimento. De onde provém as saídas da vida. Um ponto só, professor Fernando, que eu acho que a gente acabou deixando passar aqui do tópico anterior, que eu estava me lembrando, que é quando se fala de emoção, de sentimento, e a gente usou muito aqui o exemplo de Jesus, eu ouço muita gente falando, mas o próprio Jesus ficou nervoso, né? Quando entrou lá no templo, aí o pessoal acaba dizendo aquilo que o texto não diz, né? Sim. O pessoal diz, Jesus entrou lá no templo e ele, inclusive, usou lá o chicote para bater nas pessoas que estavam lá vendendo, né? O texto não diz isso. Não diz. Não diz. O texto diz que ele derrubou as barracas. Exatamente, foram objetos. Foram objetos. O tratamento dele foi com os objetos que estavam tirando, primeiro, o espaço. Olha só, os objetos estavam tirando espaço do templo. Segundo, os objetos estavam sendo trazidos para colocar coisas que já não havia mais necessidade. Né? E aquele sentimento ali de perca de foco foi o que fez com que, como diz o Salmo, né? O seu zelo me consome. Exato. Eu tenho respeito por esse lugar. Então, o que ele... o ponto de número 2 e 3, na parte final, né? Deixa eu ver aqui. Nossos afetos, portanto, devem ser direcionados para o bem e não para o mal. Jesus foi tomado por uma justa indignação que expulsou os vendilhões do templo. Veja que curioso. João, ele na perspectiva de João, depois que saiu tudo isso, os enfermos entram. Olha, interessante o detalhe. Né? Depois que sai, depois que é limpo o templo, entra os enfermos para o templo e eles recebem milagres. Não tinha espaço para os enfermos entrar. E outra coisa, eu acho que a gente não pode deixar de esquecer quando a gente vai falar desse texto, é que Jesus, ele é o Messias. E o Messias, estava profetizado que quando o Messias viesse, o Messias entraria em Jerusalém. Sim. Então, ali era um episódio único na história do Messias, aquele que tinha a plena autoridade conferida pelas Escrituras lá do Antigo Testamento, é o momento em que o Messias entraria, era um momento único na história. E quando o Messias, aquele que tinha toda a autoridade, chega no templo, o que ele encontra no templo?
aquilo que não deveria estar no templo. Exatamente. Ali Jesus está agindo como o Messias que tinha autoridade, e ele diz, é a casa do meu pai. A casa do meu pai vai ser chamada casa de oração. Ele está colocando em ordem aquilo que ele, como Messias, tinha autoridade para fazer. Inclusive perguntam isso para Jesus. Com que autoridade que o Senhor faz essas coisas? Né? E aí Jesus, lidando muito bem com essas respostas, né, que tinha que dar na hora, ele diz, olha, com que autoridade que eu faço essas coisas? Eu faço uma pergunta para vocês, vocês me responderem, eu digo com que autoridade. A autoridade do João Batista era do céu ou era dos homens? Eles sabiam que era do céu, mas não podiam admitir isso, né? Que ia gerar um problemão político lá para eles. Nós não sabemos. Ele falou, então, da mesma forma, né? Vocês sabem, Jesus quis dizer isso na entrelinha, né? Vocês sabem de onde vem a minha autoridade, vocês só não querem admitir isso, né? Exatamente. Então é isso, é o Messias usando da sua autoridade como Messias, né? E aqui usando a sua justa indignação, né? Como diz aqui o texto, porque a ira também é um sentimento positivo, porque a gente fala muito da ira de Deus, né? O que acontece é que nós, seres humanos, não sabemos lidar com a ira. A gente sempre passa do ponto, né, quando a gente lida com a ira. A linha tênue em que Paulo fala, né? Irai-vos, mas não pequeis. Não pequeis. Quer dizer que se você é um funcionário, todo dia você chega atrasado. Você está dando o quê? O seu patrão ficar, você, eu estou tão feliz com você, seu horário é às 8, você chega todo dia às 10, você deve estar sendo muito pesado para você, mas olha, Deus te abençoe, viu? Continue assim. Ele vai falar isso? Não. De jeito nenhum. Ele deve se irar, né? Ele vai lá na carteira de trabalho, na linguagem bem antiga, diz lá que o capataz vai pagar pelos seus erros, né? Na linguagem antiga, nas carteiras de trabalho. Né? Então, assim, a expressão irai-vos, mas não pequeis, quer dizer que você vai passar por momentos que... Tem momentos é um que você vai Pedro ter que falar resistindo, mais duro, né? É um Pedro resistindo, eu resisti ele na cara. Foi Paulo, né? Resistir Pedro na cara, é isso? Foi Paulo ou Pedro? Pedro. Isso, Paulo resistiu Pedro na cara, não. Aí você vê depois ali um sentimento de... Não, eu não quero que João Marcos vai. Aí Barnabé fica chateado, fica aquele negócio, sentimento meio estranho. Depois lá na frente, não, traz ele, porque ele é útil. E vê o seguinte, quando Paulo resiste a Pedro, Paulo diz que o que ele falou para Pedro? Ele diz, Pedro, você não está agindo de acordo com o Evangelho. Ele não ofendeu a Pedro, falou que Pedro estava condenado, né? Ele falou o seguinte, você está tendo uma ação que não está de acordo com o Evangelho, Pedro. Exatamente. Você é apóstolo e não está agindo de acordo com o Evangelho. Né? É um momento da ira, né? Um momento da indignação, e era necessário que Paulo falasse algo naquele momento, mas aí é aquela diferença que a gente falou no começo da aula. Né? Isso não virou um sentimento de desprezo de Paulo por Pedro. Pelo contrário, ele irou-se contra Pedro querendo o seu bem, sabendo da importância que Pedro tinha para a igreja primitiva. Falou, um personagem como Pedro não pode agir assim, né? Exatamente. Então tem que ser mais duro com ele, porque a gente precisa do Pedro agindo do jeito como deve agir. Então, mas é muito difícil lidar, né? Como você falou, uma linha tênue entre a ira e o pecado. O nosso tempo é tão exíguo, né? Você vê a situação de Jesus se irando em várias outras passagens, né? A Bíblia diz que nós devemos receber a bondade de Deus e também a sua severidade. Deus tem vezes que ele é severo. A poesia do Salmo 23 é curiosa, né? Tua vara, tua vara e o teu cajado me consolam. Quer dizer, eu preciso, de vez em quando, ser repreendido, né? Para que... Mas vamos lá. Vamos lá. Agora... Eu queria terminar aqui, Vamos professor Fernando. Eu acho que um tema que está por trás aí de toda essa lição, eu acho que um dos livros do Novo Testamento que mais aborda essa questão dos sentimentos, a gente estava conversando aqui antes de começar a aula, é o livro de Filipenses, né? O livro de Filipenses, essa questão dos sentimentos. Tanto é que Filipenses ele é chamado de a carta da alegria. Exatamente. A alegria, dá para você fazer uma leitura de Filipenses a partir da temática da alegria, né? E não é só a alegria, né? Em Filipenses tem a alegria, em Filipenses tem o temor, porque imagina aquela situação, né? Os irmãos mandaram uma oferta para Paulo e
não sabiam se Paulo ia ser condenado à morte, se não ia ser condenado à morte. E o irmão que estava levando a oferta ficou doente, demorou para chegar, não tinha WhatsApp, não tinha comunicação instantânea naquela época, então não sabia o que estava acontecendo com Paulo. Então imagina a apreensão que estava no coração dos irmãos. E aí Paulo, chega a resposta de Paulo, bem depois do que eles esperavam, demorou para a carta chegar lá. E eu sinto na carta de Filipenses, não sei se quem já teve não sei se já teve essa experiência, Fernando, quando você vai consolar alguém, né? Alguém que está numa situação muito difícil, e é a pessoa que acaba te consolando. É verdade. Porque, quer dizer, é verdade. Paulo está numa situação tão terrível, é quando ele escreve a carta e diz, olha, não pensem em besteira não fiquem preocupados, Deus está comigo, aqui está tudo certo, eu não sei se eu vou morrer, se eu não vou, mas se eu morrer... É o plano de Deus, se eu não morrer também eu vou... Eu já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei ter muito, sei ter pouco. É uma coisa... Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é um negócio extraordinário, né? E a gente até comentava, né, Pastor Max, o cenário, né? O cenário. Era uma das situações onde era um ambiente para ser a pessoa mais depressiva. Você tem alguma coisa para dizer para a gente? Realmente, eu estou angustiado, eu estou preso, eu estou num lugar fechado, eu estou amarrado, o lugar aqui não é bom, é uma das piores prisões, é gélida, é fria, eu tenho ainda dores no meu corpo, tenho guerras interiores. Não, mas se eu tenho alguma coisa para dizer para a gente, olha, não, ele é ao contrário. Olha, em tudo isso, a história diz mais ou menos perto dos seus 70 anos aí, né? Se eu tenho alguma coisa para dizer... Em 3:10 de Filipenses, se ele tivesse mais tempo, ele resume em 3:10 na parte A, dizendo assim, ó, para conhecê-lo. Eu gostaria de conhecê-lo mais. Esse é o sentimento. Meu sentimento é que eu quero conhecer mais. Não, mas o senhor tem alguma coisa para dizer? Regozijai-vos. Não, o quê? O que o senhor disse? Não, acho que vocês não estão ouvindo. Outra vez digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Sobre esse texto, né? Eu gosto de ouvir o pastor Israel, né, falando sobre esse texto. O pastor Israel, que inclusive esteve aqui na nossa última aula, né, na última gravação, né? O pastor Israel, ele fala que ele imagina, né, que Paulo está escrevendo esse texto, né? E ali um soldado, né, talvez vigiando Paulo, né? E aí Paulo escreve lá Filipenses 4:4, né? Irmãos, regozijem-se, alegrem-se no Senhor. Aí o pastor Israel disse, talvez, né, o guarda olhou para Paulo e falou assim, mas Paulo, olha o que você acabou de escrever, você está aqui preso, você está aqui nessa situação toda, e está mandando o pessoal se alegrar, você não tem noção, né, da sua situação, né? Aí diz que talvez Paulo parou, respirou fundo, olhou para a cara dele, não falou nada, né? Aí pegou lá a caneta e falou, outra vez digo, irmãos, alegrai-vos. É o desprezar a afronta, né? Exatamente. Lógico, isso é uma, como que se diz, os pregadores, é uma conjectura, né? Não que isso tenha acontecido exatamente, mas nos ajuda a pensar nesse texto, nesse sentimento que Paulo estava tendo, né? Diante de tudo isso, o que a gente vai fazer? Vamos nos alegrar. Não uma alegria assim, sem noção, né? Você vai ficar dando risada do nada. Não, é encontrar motivos para ficar alegre, mesmo nessa situação, né, de prisão. Então, é um texto bastante sugestivo na nossa leitura bíblica em classe, dizendo que devemos nos alegrar, devemos buscar a certeza de que o Senhor está conosco, devemos aquietar a nossa alma, colocar tudo diante de Deus, porque a paz dele, ela tem o poder de dominar o nosso entendimento, os nossos... Aí é curioso que o 4:7 diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, né, guardará os vossos corações, né, os seus pensamentos, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nele está seguro, né? Nele está seguro. E ele diz que para que isso aconteça, né, Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Para que a gente consiga lidar, né, com a questão da ansiedade, da inquietação, ele diz que o caminho é apresentar diante de Deus tudo aquilo que está no nosso coração. Né? Por meio da oração, por meio da súplica e por meio da ação de graças. Ou seja, reconhecer, né, que mesmo em meio à grande aflição que a gente possa estar vivendo, a gente tem motivos
para agradecer a Deus. E aí, em contrapartida, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Eu tive uma experiência, pastor Fernando, com esse texto, há uns tempos atrás, porque uma coisa é a gente falar do texto, e eu já falei desse texto várias vezes, né? Mas outra coisa é a gente sentir o texto, né, numa experiência. Eu estava com o coração muito aflito há uns tempos atrás, né? E eu orei a Deus falando da minha aflição, e eu senti o texto de Filipenses 4:8. Senti a paz de Deus, assim, né? Dominando o coração, e é uma coisa inexplicável, né? É um sentimento que não nasce de você mesmo. É uma paz, né, que te deixa tranquilo diante da situação. Eu falei, é isso. O texto de Filipenses 4:8, né, 4:6 e 7, é justamente isso, né? É ter essa experiência com esse sentimento de paz que vem, né, da parte de Deus. É os sentimentos que são guardados por meio de Cristo Jesus. Antes de a gente ser perturbado pela inquietação, a gente precisa destruir esse espírito de inquietação, né? E é curioso, tem várias palavras que são importantes nesse versículo, né? Eu gosto do antes. Do antes. A escola dominical, ela te leva a você pensar mesmo no texto e viver isso. Porque, se a inquietude, ela pode tirar a minha paz, ela pode fazer eu não experimentar a paz, o antes, fala assim, primeira coisa que você deve fazer antes de... vamos colocar tudo diante de Deus? Então, você... eu vou fazer... Não, coloca primeiro. Antes, todas as vossas petições sejam em tudo. Aí a gente lembra um outro antes. O antes do Salmo 1, versículo 3. Antes de qualquer coisa. Acordei, antes, tenho o seu prazer na lei do Senhor. Mas e aí, Pedro, você tem alguma recomendação? Tenho. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá. Os 3 antes que nos ajudam. O antes para vencer a inquietação, o antes para ajudar na meditação e o antes para melhorar a nossa edificação. Pronto. Maravilha. Bom, irmãos, é bênção. E falando aí sobre sentimentos e emoções, né? E a distinção entre sentimentos e emoções, a nossa emoção agora imediata é de tristeza, porque está chegando ao final aqui da nossa aula, mas isso nos gera um sentimento de alegria e de gratidão por termos mais uma vez aprendido da palavra de Deus. E antes de fazermos aqui o encerramento da nossa aula e também orarmos por você, e eu acho que essa lição ela é muito especial também, porque eu acho que a gente precisa ter esse momento de oração, né, pelos nossos sentimentos, para que Deus nos guarde na forma correta de agirmos. Nós vamos agora ter um momento em que nós vamos adorar a Deus com um hino, e você que está nos assistindo tem a oportunidade também de fazer a sua contribuição. Então, acabou de passar aí na sua tela os caminhos para que você possa contribuir com a obra do Senhor, né? Tem aí o QR Code, basta você apontar aí o seu celular para o QR Code, tem a chave Pix. Então, deixe aí de fazer também a sua contribuição para a obra do Senhor. Nós não falamos isso na aula, mas uma das formas também como os nossos sentimentos são expressos é por meio da música, né? Inclusive, uma das leituras bíblicas em classe fala sobre isso. E a gente não falou, mas a gente vai viver isso nesse momento. Vamos adorar a Deus com o hino e daqui a pouco a gente volta com o encerramento da nossa aula. A minha obra. E falando de história, tem uma história que eu gosto de contar que diz assim: sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria ter a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, como eu seria tão feliz assim.
quando eu vejo as gravuras ou quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela. É falsa, 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 falsa a inspiração do pintor. Será que tem alguém aqui que crê nesse Cristo vivo e poderoso? Não creio, não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, sem morte de dor. Eu creio de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. Se você vai se encontrar com Ele, levante a voz e cante: um dia verei e um dia também hei de ver o meu mestre. Se você que vai subir, levanta a mão e diga glória, pois assim eu creio. Pela minha aleluia, 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 aleluia. Verei a Jesus. Diga novamente: verei a Jesus. Coral de igreja, diga: verei Jesus. Como Ele é, como Ele é. Que maravilha, né? A gente sentiu aqui a alegria também ouvirmos esse louvor, um dos louvores que foram cantados na festa de aniversário, né, de 78 anos da nossa igreja, que tivemos a oportunidade de relembrar e mais uma vez adorar ao Senhor. E o hino que fala sobre emoções, né? As Exatamente. emoções diante aí das nossos pensamentos a respeito de Jesus. Bom, nós chegamos então aqui ao final da nossa aula de hoje. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela sua vida, por você que nos acompanhou, que Deus possa abençoar você de uma forma muito especial. É muito bom ter aí a participação dos nossos alunos e também nesses dias em que não temos a aula de escola dominical aqui presencialmente, mas temos a oportunidade de ter você, que é um dos alunos das muitas salas que a gente tem aqui na nossa EBD da Catedral, os nossos professores e os irmãos de todo o ministério, de outras igrejas que também nos acompanham. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma especial. Agradeço aqui mais uma vez a nossa igreja, nosso pastor Elias Cardoso, nosso superintendente, né, o pastor Edson Domenicali, e toda a equipe, né, aqui da mídia, enfim, que estão envolvidos para que esse programa possa chegar até você. E agradeço mais uma vez aqui ao pastor Fernando Cardoso, que participou deste momento aqui de aula, né, de conversa a respeito dessa lição. E eu quero já dar a oportunidade aqui ao pastor Fernando para fazer aí as suas considerações finais e também orar por você que está nos acompanhando, né? Deus possa abençoar a sua vida e talvez muitas coisas tenham passado ao seu coração durante essa aula no que diz respeito aos sentimentos. A gente vai ter essa oportunidade de apresentar a Deus em oração nesse momento final. Então, pastor Fernando. Obrigado. Pastor Maxwell, feitas as considerações, eu quero deixar aqui também a minha palavra de gratidão por essa rica oportunidade de ter cooperado nessa importante lição. Gostaria só de deixar uma coisa bastante interessante. No terceiro texto dessa lição, ele pegou o texto de João 11, e aí pega o versículo de número 35. Jesus chorou. Ele se interessa pelas nossas emoções. Um familiar esteve por aqui, eu pedi para ele, olha, quando você voltar para esse país, eu preciso saber pelo menos um versículo em alemão. E aí, era jovem, o
o sobrinho, né? E ele falou, não, eu vou ensinar para você. Eu falei, então fala o versículo que você quer. Eu falei, eu quero que você me ensine a falar Jesus chorou, em alemão. Eu falei, então tá bom. A palavra Jesus chorou em alemão é da weinen risos. São 3 palavras. 3 palavras. Eu falei, em português quer dizer o quê? Quer dizer isso. Lá, Jesus chorou. Onde que Marta, Maria, mais precisava de Jesus? Lá. Então, onde é que Jesus ele vai nos atender, ele vai nos ajudar, nos abençoar com o seu consolo, com a sua força, onde a gente mais precisa. Então, quem pode estar passando por alguma dificuldade hoje, seus sentimentos podem estar turbados, não se esqueça. A Bíblia diz hoje que Jesus está conosco todos os dias, Aleluia. Até a consumação dos séculos. Onde a gente mais precisa é onde Jesus chega. Então, eu quero deixar aqui a minha palavra de gratidão, orando por você, orando pelo encerramento agora, que Deus em Cristo possa te abençoar e até a nossa próxima EBD, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade que tivemos neste dia, de meditarmos na sua palavra, falando sobre a necessidade da batalha do equilíbrio interior. E sabemos que o Senhor é aquele que nos ajuda em tudo, e pelas leituras que foram feitas, pelos comentários que foram aqui expostos, ó Pai, sabemos que existe uma saída para situações difíceis que possamos passar na vida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude a cada aluno que aqui está, que o Senhor venha nos dar vitória, ajudando-nos, Senhor, em nossos sentimentos e provarmos realmente aquilo que a Tua palavra diz, guardar os nossos sentimentos no Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. 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 Que Deus abençoe a sua vida e contamos com você nas demais atividades da igreja e também na nossa escola dominical aqui no próximo domingo. Que Deus te abençoe e até lá. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. No Facebook, além de acompanhar a programação da TV AD Perus, é possível acessar um acervo com milhares de fotos dos nossos eventos. Tudo é registrado e publicado com muito zelo para que mais pessoas saibam quão grandes coisas o Senhor tem feito para louvor da sua glória. Curta nossa página, deixe seus comentários, compartilhe nossos conteúdos aos seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Seja um semeador da boa semente.